Estamos de volta e hoje o assunto principal do Papo com Ela é a cultura do cancelamento. E para discutir esse assunto é que converso agora com a professora, pesquisadora e doutoranda em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, a Neala Valentim Machado. Neala, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouco mais aqui no Papo com Ela sobre essa cultura do cancelamento que a gente vê tão em evidência nos dias de hoje. Né? Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como nasce esse mecanismo que a gente vê muito na internet e o que a gente tem como desdobramentos no decorrer desse processo de nascimento e amadurecimento, digamos assim. Quando a gente fala de cultura do cancelamento, obviamente que a internet ela potencializa, né? Todas as nossas culturas sociais, elas meio que já existem, só que na internet elas encontram um espaço muito fértil para crescerem. E eu acho que a internet tem uma característica muito específica, que é a do anonimato. Então, uma vez que você pode se esconder, você não precisa necessariamente dizer de verdade quem você é, porque na internet você não precisa ter rosto, né? Seu nome, seu CPF. Você pode criar uma conta ali, você pode ser um anônimo, e a partir disso você começa a falar com as outras pessoas. Só que essa capa, essa proteção do anônimo, te dá muita liberdade de, inclusive, atacar as pessoas, de ameaçar as pessoas de morte, de fazer uma série de ataques pessoais mesmo, de ataques muito violentos para pessoas que não necessariamente fizeram nada de errado, sabe? Não é porque você fez alguma coisa errada que você vai ter haters. Na realidade, não, você vai ter haters. Uma vez na internet, você vai ter pessoas que não vão gostar de você. Inclusive, eu acho que é uma medida de sucesso. A partir do momento que você começa a ter haters, quer dizer que você está fazendo sucesso na internet. Porque as pessoas, elas acham que elas encontram nesse espaço, nesse anonimato, uma liberdade que a vida real normalmente não dá pra gente. Porque dificilmente você vai chegar numa pessoa que você conhece e vai falar mal dela, né? Agora, na internet, você pode criar um perfil fake para falar mal dessa pessoa. Neala, a gente está falando aqui dessa questão, você disse, né? Às vezes eu não preciso nem ter uma causa legítima para que eu me posicione nessa postura de cancelador, vamos dizer assim. A gente teve início desse movimento de cancelamento, a gente pode dizer que com aquele movimento Me Too, que divulgou a prática de abuso, de estupro de famosos. Foi aí que a gente viu nascer essa cultura do cancelamento, ou ela já vem de um momento anterior, e o que isso representou, né? Eu acho que essa cultura de cancelamento, ela vem de um momento anterior. Porque se a gente fosse pegar, sei lá, desde a Idade Média, a gente já tinha pessoas sendo linchadas em praça pública. Só que a gente tira isso e leva para o online. E eu acho que é importante fazer a diferenciação de um cancelamento simples e de um movimento social que realmente tinha alguma questão por trás. O movimento Me Too era um movimento de realmente você tentar, de alguma forma, acabar com os assédios, acabar com o preconceito contra as mulheres, entendeu? Esse preconceito no mercado de trabalho, esses assédios sexuais, assédios morais, que eles ainda, infelizmente, acontecem muito. Só que existem algumas pessoas que utilizam, né, aproveitam-se dessas práticas para começar realmente um movimento de cancelamento que nada tem a ver com causas sociais bastante específicas. E que daí você vai ter pessoas que vão cancelar pessoas que estão socorrendo gatinhos na internet, pessoas que estão ajudando velhinhos na internet, ou pessoas que efetivamente, sei lá, estão fazendo alguma coisa má mesmo, pessoas que tiveram uma atitude ruim. Só que eu acho também importante deixar destacado que nós todos somos seres humanos, então nós estamos propensos a errar. Por mais que a gente tente seguir uma cartilha de bom comportamento, eventualmente vai acontecer alguma situação em que você vai cometer algum equívoco, cometer algum erro. E a cultura do cancelamento não permite equívocos, sabe? Uma vez que você foi cancelado, você é cancelado, e as pessoas. E não adianta você pedir desculpas, não adianta você falar que vai melhorar, porque acabou, entendeu? Você errou, foi cancelado e é isso. Neala, um ponto importante que você disse, que não importa o que seja feito, uma vez cancelado, está cancelado, esse imediatismo, né? Porque a pessoa ela não tem aí uma possibilidade de defesa, ela não tem uma possibilidade de reação diante
desse fenômeno que é o cancelamento, isso traz reflexos negativos para a vida dessa pessoa que está no alvo desse cancelamento. Como que se dá isso fora da tela, né? Qual é o prejuízo dessa pessoa na vida cotidiana? Eu acho que assim, eu acho que é fácil imaginar, porque todos nós já tivemos alguma situação, ou na escola, ou no trabalho, que a gente teve um número considerável de pessoas assim que se revoltou por alguma ação que você fez. Só que multiplica isso por 100, por 200, por 1 milhão. Porque é isso que é o cancelamento na internet. Porque na internet, literalmente, as pessoas vão te ameaçar de morte por situações muito pequenas, sabe? Coisas muito corriqueiras, assim. E o problema do cancelamento da internet é o volume, porque são muitas pessoas, são muitas mensagens de raiva, são muitas mensagens de ódio direcionadas para um sujeito só, para uma rede social só. Então, aquela pessoa que recebe tudo isso, se ela não tiver um acompanhamento psicológico bastante sério e respeitoso, ela pode sofrer as consequências reais, porque você vai sofrer muito com isso. É isso, imagina você entrar em todas as redes sociais, você receber a cada segundo mensagens de ódio falando que você tem que morrer, que você tem que acabar, que vão matar sua família, porque infelizmente esse é o conteúdo dessas mensagens. E se você não sair desse espaço, se você não conseguir ir para algum acolhimento ali da sua família, dos seus amigos ou de um profissional da saúde, muito provavelmente essa pessoa vai ter consequências muito sérias. Já houveram casos em outros países de pessoas que chegaram até ao suicídio por conta desse cancelamento. Inclusive, aqui no Brasil teve um caso desse também, que foi uma influenciadora digital que ela se casou consigo mesma. Ela tinha um relacionamento, antes do casamento, esse marido, né, ex-namorado dela, falou que não queria mais, e ela, uma tentativa de se autocuidar mesmo, né, de fazer uma coisa por ela casou consigo mesma, mas não foi um casamento real, foi só uma cerimônia, né, foi mais uma cerimônia mesmo para ela se reconectar consigo. Ela recebeu tanto ódio, mas tanto ódio na internet, que ela cometeu suicídio. Então, assim, é uma coisa muito séria. E se você for parar para pensar, por que as pessoas ficaram com tanta raiva porque alguém fez uma festa para si mesma? Porque foi isso que ela fez. Não foi um casamento, não foi uma coisa assim no cartório. Ela fez uma festa para si mesma, inclusive uma festa que já estava paga. Só que porque ela não conseguiu com esse ódio, ela não conseguiu com as pessoas falando mal dela, e ela chegou a esse extremo. Então, assim, é uma coisa bastante perigosa. Neala, a gente está falando de uma influenciadora digital, a gente vê o cancelamento sendo praticado contra famosos, porque, como você disse, as pessoas na internet, elas exigem uma perfeição que é inatingível, e diante disso, elas começam esse processo de cancelamento, mas não é só esse público, a gente também tem os anônimos que acabam sendo linchados. Porque assim, na internet todo mundo tem a possibilidade dos 15 minutos de fama, né? Você pode estourar, você pode virar um meme. Esse começo do ano teve um meme da moça que caiu da escada, né? A Daisy. Você pode virar um meme, um anônimo consegue esse estrelato. Só que às vezes o anônimo consegue esse minuto de fama por conta de alguma coisa errada que ele fez. Eu coloco errada, assim, entre aspas, porque na internet qualquer ação pode ser lida enquanto errada, dependendo da bolha que você tiver, entendeu? Então, assim, se você fala uma coisa que determinadas pessoas não concordam, as pessoas vão te cancelar. E isso, eu imagino que para um anônimo é pior ainda, porque o anônimo, você nunca teve esse tipo de exposição, e do nada você é jogado na internet para todo mundo te odiar, você não vai ter uma equipe, por exemplo, de comunicação para te auxiliar, você não vai ter profissionais da saúde para te auxiliar, às vezes os seus familiares nem vão entender o que está acontecendo direito, entendeu? Então, assim, eu acho que para os anônimos é ainda mais complicado, porque você é levada essa fama, esses 15 minutos, através do ódio. Então, é muito difícil, é muito complicado mesmo. E de onde vem esse comportamento que a gente leva para a internet? A gente vive, nesse momento, uma extrema polarização no nosso país, né? Digamos que a gente teve espaço para colocar para fora opiniões até então que estavam recobertas de alguma maneira, ou por serem homofóbicas, ou por serem racistas, ou por serem xenófobas, né? Então, a gente vive um momento que parece que está tudo permitido.
Então, de onde que vem isso, né, Ala, assim, de essa permissividade, de onde vem esse aval? Você falou um pouco do anonimato que potencializa isso, né? Mas como que a internet acabou se tornando uma terra fértil para a gente expurgar aquilo ou demonstrar aquilo que a gente tem de pior guardado? Eu falo sempre para os meus alunos que a internet é ferramenta, né? A internet, por si só, ela não é nem boa nem ruim, ela é uma ferramenta. Nós aqui utilizamos a internet para determinadas coisas. Só que o grande problema que eu acho é que a internet é uma ferramenta muito nova. E nós não temos uma série de prerrogativas legais bem estabelecidas neste meio, entendeu? Agora é que a gente está tendo prerrogativas legais mesmo, de leis aqui do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, para tentar regulamentar essas redes sociais, essa comunicação pela internet. Então, assim, eu sei que existem pessoas que já nasceram quando tem internet, né? Mas se a gente for parar para pensar no tempo, assim, é uma coisa muito nova, não é uma coisa tão antiga. Então, eu acho que nós, enquanto sociedades, ainda estamos nos acostumando a mexer nessa rede. E como ela te dá esse espaço de comunicação, esse espaço de fala, muitas vezes você está com uma coisa muito dentro e a pessoa ela quer falar, só que você encontra pessoas iguais a você. Isso é para coisas boas, para coisas ruins. Você pode encontrar pessoas, por exemplo, que querem ajudar os animais, né? Ou você pode encontrar pessoas que querem efetivamente fazer o mal. E tudo isso na mesma internet. Então, por isso que eu acredito que leis e você ter prerrogativas legais bem estabelecidas é bastante importante. Você conscientizar as pessoas dessa utilização da internet, né? Principalmente os pais, conscientizar pais e responsáveis sobre essa utilização da internet, evitar de deixar crianças na internet, crianças muito pequenas, adolescentes também, sem uma supervisão dos pais, porque muitas vezes, muitos comentários de ódio, às vezes vêm de adolescentes, porque eles querem também se enturmar, eles querem criar aquela turma, e por isso, porque como eles conseguem criar os anônimos, você não precisa ter 18 anos para você entrar em uma rede social, você pode simplesmente fazer um fake, né, como eles dizem, e começar a trabalhar ali. E também alguns adultos fazem isso, entende? A gente precisa de uma conscientização mesmo, uma alfabetização para a utilização da internet, mas eu volto aqui a ressaltar, eu acho que pais responsáveis têm que ter essa preocupação em assistir os filhos sobre o que eles estão fazendo nessa vida online. Não podem deixar crianças e adolescentes sozinhos na frente do celular. Nela, a gente está falando aqui do aspecto negativo do cancelamento, né, que é esse linchamento que acontece nas redes, esse apedrejamento online, vamos dizer assim, mas a gente pode dizer que o cancelamento, de alguma maneira, ele pode trabalhar em favor de algumas causas, como a gente estava falando antes, a questão do racismo, a questão da homofobia, a gente sabe que ainda são chagas da nossa sociedade, e a internet, nessa política de cancelamento, poderia ajudar a ser um movimento educativo, digamos assim, nesse cancelamento de pessoas que, por acaso, estejam numa postura que seja já reprovável pelo que a gente tem, por exemplo, na nossa legislação fora da internet? Eu acho que aí depende muito de como você faz essa comunicação. Porque eu acho que o cancelamento por si não é positivo, nunca. Em nenhum Principalmente para aspecto. quem é cancelado. Mas existem mobilizações pela internet que são positivas. Elas não precisam necessariamente cancelar aquela pessoa, mas elas podem alertar para aquela situação. Elas podem alertar para o racismo que aquela pessoa cometeu, podem alertar para a homofobia que aquela pessoa cometeu. Você não precisa necessariamente cancelar ela. Porque o cancelamento é você ameaçar a pessoa de morte, entendeu? Você falar, eu vou matar sua família, como aconteceu com esse BBB, eu vou acabar com tudo, você é péssimo, você tem que morrer. Esse é o cancelamento. Agora, pessoas apontarem equívocos, apontarem erros, isso é super saudável. Isso, inclusive, é uma coisa que pode deixar esse ambiente na internet mais democrático, né? E também mais fácil ali de manejar, de você conseguir se expressar naquele ambiente. Mas eu acho que é importante a gente deixar essas duas coisas separadas. Uma coisa é você cancelar, né? Você, olha, eu nunca mais vou consumir nada daquela pessoa, eu quero que ela morra, eu quero que ela sua. E outra coisa é você ter um diálogo com aquela pessoa. Você fala, olha, você cometeu erros, você fez equívocos, você pode melhorar nisso, nisso aqui. Se foi racista, se foi machista, alguma coisa do gênero, né? Porque essas aí são coisas diferentes, eu acho. Entendi. Eu achei que
que a cultura do cancelamento ela não envolvia só essa questão, porque acaba sendo uma cultura de ódio, né? Como você colocou, eu vou matar sua família, eu não quero mais saber de você de jeito nenhum. Inclusive, para que eu possa me organizar aqui também, a cultura do cancelamento eu acreditava, e foi bom você esclarecer, que fosse um movimento, por exemplo, eu não vou mais seguir a Neala, porque a Neala ela tem um posicionamento que eu discordo sobre tal assunto. Por exemplo, ela é homofóbica. Então, eu deixo de seguir aquele perfil porque eu não concordo com aquela postura, mas não é bem isso, né? Não, porque eu acho que esse é uma utilização saudável das redes sociais. Você vê uma pessoa que tem posicionamentos que você não concorda, você não vai mais seguir essa pessoa. Continua a vida que segue. Você pode até deixar um comentário lá falando, olha, pessoa, mancada isso aí que você fez, né? Esse posicionamento não é bacana, não é legal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, como acontece muito, essa pessoa, ela tem que sumir, por que essa pessoa não se mata? Por que essa pessoa não desiste da vida dela? Essa é que é a questão da cultura dos cancelamentos. São comentários muito pesados, são muito sérios, assim, são coisas muito graves que essas pessoas falam por esse anonimato, né? E também quem recebe um volume muito grande, um volume enorme dessas coisas. E assim, e também aí eu vou falar que vai depender do seu espectro político, sabe? Porque tanto pessoas de direita quanto pessoas de esquerda vão receber ódio. Se você for olhar, por exemplo, redes sociais de candidatas, mulheres, tanto candidatas de esquerda quanto candidatas de direita, elas vão ter a mesma mensagem de ódio. Assim, você tá gorda, você é feia, você é horrorosa, porque você não se mata. Isso não é uma coisa saudável, entendeu? Porque uma coisa é você não concordar com o posicionamento político daquela pessoa, você discutir politicamente com ela. Outra coisa é você falar que ela é gorda, horrível e ela tem que morrer. É bem diferente, eu acho, o conteúdo. É realmente, assim, uma tentativa de exterminar aquela pessoa, né? Sim. Seja desconstruindo Então, ela psicologicamente, seja acabando com a carreira daquela pessoa. Então, isso a gente pode dizer que é a cultura do cancelamento. sim, isso é. Porque o debate em si na internet, eu acho que é ótimo você ter esse ambiente democrático para você conseguir debater ideias e posicionamentos. Só que você não consegue debater ideias se você falar que aquela pessoa ela tem que morrer, né? É muito violento isso é muito complicado. Neala, você falou para a gente assim, que a internet é um ambiente neutro, é uma ferramenta nova e que a gente ainda tem uma certa dificuldade de lidar com essa ferramenta no que diz respeito a entender limites, né? A gente já tem hoje alguma discussão no que diz respeito à punição a essa prática de cancelamento? Assim, que existe uma série de prerrogativas, né? Já legais, você tem aqui no Brasil o Marco Civil da Internet, você tem agora a Lei de Proteção Geral de Dados, que elas vão tentar dar um caminho, um mapeamento, mas a gente também tem já coisas de antes, né, do próprio Código Penal anterior, você pode, por exemplo, acessar alguém por calúnia, por difamação. O grande problema é que é difícil achar essa pessoa. É muito difícil achar essa pessoa, por conta, de novo, do anonimato. Porque como que você vai rastrear o IP dessa pessoa? Como que você vai rastrear alguém lá que está com uma foto estranha e um nome que não é o dele? Entende? Esse é um dos grandes problemas. Mas, assim, a gente já tem casos de pessoas que já foram condenadas por difamação, por não racismo, esqueci a terminologia correta, que é a injúria racial, a gente já teve pessoas condenadas por injúria racial, por difamação, por extorsão, mas o mais difícil, eu acho, que é para o aparato policial encontrar quem está atrás, né, do computador, porque, de novo, o anonimato permite que essa pessoa consiga fluir, né, ela consiga falar, e também tem um volume, como é muita gente, como é que você vai processar tantas pessoas assim? Eu acho que essa é uma das questões aí legislativas que ainda pode ser melhorada, mas, como eu falei, a gente está no começo, a gente está começando a discutir isso, né? Nela, você falou da importância da gente observar o que os adolescentes, principalmente, estão fazendo nesse ambiente de internet e trabalhar uma conscientização, né? De que forma a gente pode trabalhar no sentido de evitar que ações como o do cancelamento aconteçam? Que tipo de ação precisa ser feita nesse sentido? De que forma que a gente vai conscientizar
essas pessoas que estão nesse ambiente de ódio, né? Eu acho que o principal é se responsabilizar pelas suas falas. Não é porque você está na internet que aquilo que você fala não é recebido. Aquilo que você fala é recebido. Eu sempre gosto de comparar assim. Por exemplo, nenhum pai, nenhuma mãe deixaria uma criança sozinha na Praça da Sé, certo? Porque a Praça da Sé é uma coisa enorme, muita gente passando. Nenhum pai, nenhuma mãe faria isso. Então, por que deixar nesse ambiente da internet, que é uma Praça da Sé 10 vezes maior, 50 vezes maior? É muito maior do que a Praça da Sé realmente. Então, você tem que, primeiro, eu acho que criar um caminho ali de realmente ouvir o seu filho, de ter essa confiança entre você e o seu filho, para vocês conversarem sobre aquilo, e também conscientizar o seu filho sobre os atos dele. Porque parece que você não vai ser responsabilizado, mas você pode vir a ser responsabilizado sim. Como eu falei, existe a dificuldade em achar a pessoa? Existe. Mas a gente já está vendo aí uma série de investigações de polícia civil, polícia militar, polícia federal, em que eles conseguem achar hackers, eles conseguem achar pessoas. Então, assim, você não está completamente protegido, você nunca vai estar 100% protegido, entendeu? Então, você pode vir, sim, a ter que responder legalmente por aquilo. E mais eu acho do que isso por que você está falando isso na internet? Isso também é uma coisa que eu acho que é interessante para se pensar, né? Os pais e as mães conversarem. Não precisa desse ódio, não precisa dessa vontade de querer falar mal da outra pessoa. Vamos voltar a nossa atenção para coisas que vão efetivamente levantar a gente, vão fazer bem para a gente, não coisas que vão fazer mal. Porque isso também parece que se retroalimenta. Você fica seguindo pessoas que você não gosta, daí você fica falando aquilo e aquilo vai trazendo mal para você, aquilo vai fazendo mal também para você. E eu acho que é importante para pais, crianças, pessoas que passam muito tempo na internet, no sentido de que, como eu posso seguir conteúdos que me fazem bem, que me fazem ser uma pessoa melhor? Eu acho que todos esses são conversas que podem estar acontecendo e que os pais têm que ter essa atenção e criar esse canal de confiança entre os filhos, né? Para ter também essa conversa interessante. Não saia daí, eu volto em minutos.